Não é que aquela história de que os filhos pagam pelos erros dos pais é mesmo verdade? Olá, meus queridinhos, aqui é Vivian Garrido. Hoje a gente vai falar a respeito das relações com os nossos ancestrais. Muita gente não sabe disso, mas a gente está sendo influenciado sempre pelas pessoas que nos antecederam. Às vezes só pelos nossos pais, às vezes lá pelo avô, pelo tataravô, por pessoas que talvez você nem tenha conhecido, mas você pode estar carregando a carga energética das coisas que essas pessoas passaram na sua vida atual e fazendo com que você tenha vários problemas que estão fazendo com que você não consiga viver o seu potencial máximo. Talvez você não saiba disso, mas as crenças, elas também podem estar no nosso DNA, além de estarem também naquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, das coisas que a gente foi ouvindo e foi se apegando durante a nossa infância, principalmente até os 7 anos. E quando a gente tem uma crença dos nossos pais, um pouco dessa crença é dos nossos avós. As crenças dos nossos avós também vêm dos pais deles e isso infinitamente lá para trás. É claro que uma coisa que aconteceu lá com o seu tataravô, ela pode chegar até você com muito menos peso, mas ainda assim ela está aí. Mesmo que você nunca tenha sabido da história que aconteceu lá com o seu tataravô, ela ainda assim pode estar influenciando você através do que o seu tataravô ensinou para o seu bisavô, que ensinou para o seu avô, que ensinou para o seu pai. Através de todos esses ensinamentos, ela pode estar chegando até você. E mesmo que ninguém nunca tenha falado do assunto, que ninguém tenha nem sabido do assunto, isso ainda pode chegar energeticamente e pode chegar através do DNA. Aí, de repente, você tem um medo, você tem um trauma, você tem escassez, você tem problemas de relacionamento, enfim, diversas situações que você está passando e não tem a mínima ideia de como isso está acontecendo com você ou por quê. Algumas dessas coisas, inclusive, têm origens de maldições. Não sei se você já ouviu falar de pessoas que praguejam as outras por várias gerações. Eu amaldiçoo todas as suas gerações, 7 gerações, 20 gerações. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. Muitas vezes as pessoas tratam isso como crendice, mas isso realmente acontece e realmente pega. Eu vou contar aqui uma história hipotética baseada em alguns fatos que aconteceram com clientes meus, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Imagine que um rapaz chega aqui pra gente, querendo fazer um reset quântico, e ele não tem a mínima ideia do porquê ele não consegue ter nenhum relacionamento amoroso legal. Todas as pessoas são problemáticas que entram na vida dele e ele acaba não conseguindo ter um relacionamento firme com ninguém. Aí ele coloca essa situação para o trabalho e a gente vai descobrir durante a sessão que isso se trata de uma maldição ancestral, vinda lá do tataravô dele. Uma pessoa que ele sequer conheceu, mas que está influenciando negativamente a vida dele. Esse tataravô era um cara mulherengo e que tinha vários amantes além da esposa e ele foi amaldiçoado por várias dessas amantes, desejando que ele não fosse feliz com ninguém e também que a família dele não tivesse nenhum tipo de prosperidade, felicidade, alegria nos relacionamentos. Aí aquele tataravô teve filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, e chegou até esse rapaz que veio pedir o atendimento do reset quântico pra gente. E era uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Ele conta a história dos pais, conta a história da mãe, conta a história das pessoas que ele conviveu e não se encontra nada relacionado a isso. Fica parecendo um grande mistério. Mas então a gente identifica essa vida de um ancestral dele e descobre que se trata de uma energia que veio passando de geração para geração. Não era uma coisa que tinha relação direta com ele. Aí a gente vai, limpa essa energia, traz para a consciência dele, informa o que aconteceu e passa um mês, essa pessoa encontra uma namorada e começa a ter o relacionamento dos sonhos dele, como se nunca tivesse passado por esse problema antes. É claro que podem haver outros aspectos que tenham feito com que ele tivesse esse problema de relacionamento. Pode ser, por exemplo, que os pais já não tenham um relacionamento bom e ele acabou pegando um pouco disso também. Mas a carga maior veio lá desse ancestral, que era uma maldição. E quando a gente quebra, isso diminui enormemente e ele passa a conseguir se relacionar melhor.
Ele, de tanto ter problemas com relacionamentos, acabou atraindo obsessores que também tiveram problemas de relacionamento e estão ali revivendo com ele toda essa decepção amorosa. Ou ele pode ainda ter criado formas de pensamento, pode estar sendo vítima, inclusive, de auto-obsessão, pode ter se colocado votos de infelicidade, porque ele teve tanta decepção que ele já desacreditou do amor. Mas antes de fazer o reset, essa pessoa não sabia de nada disso. Então, sem o reset, ela não teria descoberto e não teria conseguido curar essa situação. Por isso é muito importante que a gente não fique simplesmente conformado com as coisas que estão se repetindo na nossa vida. Coisas que às vezes não estão dentro do nosso entendimento e a gente vai deixando para lá. Mas se você buscar a fundo, você acaba encontrando o motivo desses acontecimentos negativos. Mas eu vou te ajudar aqui com algumas dicas para que você possa começar a trabalhar essas coisas em casa mesmo. Você tendo consciência que isso existe, que agora você tem, comece a analisar a vida dos seus pais, dos seus avós, até mesmo dos seus irmãos, dos seus tios, em relação àquele problema que você está passando. Aqui no meu exemplo, a gente está falando de relacionamento, então vou dar um exemplo também voltado a isso. Vamos supor que os pais desse homem têm um casamento sólido de anos, eles são felizes, nada consegue abalar esse relacionamento. Mas aí esse cara, ele já casou 3 vezes e está em busca de outra pessoa para casar e já tem inclusive na mente dele, pô, já separei 3 vezes, né? Vamos pro 4º casamento que eu vou me separar também. Mas se os pais dele não têm nenhum problema de relacionamento, qual que é a relação que eu posso fazer entre essas histórias? Esse rapaz, ele pode sentir, por exemplo, que ele não seguiu o exemplo dos seus pais, que a vida deles foi muito diferente, que eles viveram em outra época e naquela época os casamentos duravam mais. E ele criou uma crença de que nesses tempos de agora se separar é uma coisa normal. Então, ele só se casa com pessoas incompatíveis com ele para que ele possa sempre reafirmar a sua crença. Eu sei que parece muito complexo fazer essas ligações. E às vezes é mesmo, até a gente que é terapeuta às vezes quebra um pouquinho a cabeça para encontrar as ligações. Mas se você treinar bastante, se você fizer anotações sobre esses sentimentos e relacioná-los com a sua vida, e com a vida dos seus antepassados também, você pode acabar descobrindo coisas que você nunca imaginou. E quando você descobrir, você pode trabalhar isso conscientemente. Inclusive se libertar das maldições ancestrais, das crenças, sejam as que estejam no seu DNA ou aquelas que foram aprendidas. Mas aqui a gente não está querendo colocar a culpa em ninguém, muito menos nos seus pais. Aqueles que nos antecederam, sejam nossos pais, nossos avós, eles ensinaram apenas aquilo que eles sabiam e, portanto, não há culpa nisso. Esse exercício pode ser feito com facilidade, apenas se concentrando nas suas memórias. Você pode até mesmo sentar com seus pais, sentar com seus tios, com seus irmãos, ficar lembrando dos velhos tempos, falar das convivências da infância, das coisas que as pessoas falavam, de como cada um se sentia, cada um contando a sua versão da história. E no fim você vai acabar achando as conexões entre elas e vai achar os gatilhos das coisas que estão te travando. Não é fácil, mas é um exercício que dá para você fazer em casa. E nada mais legal, nada mais agradável do que sentar com a sua família e relembrar os velhos tempos e dar risada das coisas engraçadas que aconteceram. Isso vai te aproximar da sua família e ainda vai te ajudar a curar a sua ancestralidade. Nós temos aqui no canal também algumas orações e meditações que podem te ajudar nessas liberações. E eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para vocês fazerem as meditações depois. Tem meditações para perdão e tem também relacionadas à ancestralidade. Você pode fazer esse exercício com a sua família e depois fazer as meditações para você ir liberando tudo isso. Então experimente fazer esses exercícios que eu propus aqui e depois você vem aqui e me conta o que você sentiu, se você encontrou alguma resposta. Ou mesmo se talvez você já tenha tido alguma experiência desse tipo, conta aqui embaixo pra gente também. Então se você gostou do vídeo, aproveite para compartilhar com seus amigos, curta, mande também para sua família, porque quando a gente ajuda a nossa família a se curar, a gente está automaticamente se curando. A cura e o perdão daqueles que nos antecederam, ele também é nossa cura e nosso auto-perdão. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!